Quando a gente fala de carros que marcaram a história por serem ousados, o Mazda RX-8 sempre aparece como aquele aluno brilhante que tinha tudo para mudar o jogo, mas que acabou reprovando porque tentou fazer algo grande demais para o mundo em que vivia. Ele é o tipo de carro que você olha e percebe que existe paixão no projeto, existe risco, existe teimosia de engenheiro que se recusa a seguir o caminho fácil. O RX-8 não nasceu para ser só mais um esportivo japonês, ele nasceu com a missão de provar que o motor rotativo ainda tinha futuro e podia competir com os motores convencionais mesmo no mercado que estava ficando mais restrito, mais regulado e mais obcecado por eficiência. Só que no fim das contas, essa missão virou justamente o motivo da queda dele, porque enquanto todo mundo seguia para turbocompressores menores e eletrônica avançada, o RX-8 seguiu para o lado oposto e apostou tudo em uma ideia que já vinha sendo questionada desde os anos 90. O design do RX-8 já deixava claro que ele era diferente. Mesmo conversando com fãs de carros que nunca dirigiram um, quase todos batem o olho e lembram imediatamente das portas suicidas traseiras. Um dos detalhes mais marcantes que um carro esportivo já teve, aquilo era simplesmente genial, porque o RX-8 entregava o visual afiado de um coupé esportivo, mas ao mesmo tempo tinha a praticidade de sedã compacto, permitindo que 4 adultos entrassem confortavelmente em um carro com motor de alto giro. Isso dava uma personalidade muito única, porque ele não era exatamente um rival direto do Nissan 350Z, também não era um substituto direto do RX-7, e ao mesmo tempo não se encaixava completamente na categoria dos esportivos de 4 lugares que estavam surgindo na época. O RX-8 era um carro que existia sozinho, numa categoria inventada por ele mesmo. E aí chegamos no coração do carro, o famoso Renesys, um Vankel naturalmente aspirado que trabalhava com rotações altíssimas, um ronco completamente diferente do que as pessoas estavam acostumadas e uma suavidade de funcionamento que deixava claro que aquela tecnologia vinha de outro planeta. O Renesys era a última grande tentativa da Mazda de provar que o motor rotativo tinha seu espaço no futuro. Ele era mais limpo, mais eficiente e mais confiável que os motores rotativos anteriores, pelo menos no papel. Porque na prática o Renesys acabou mostrando justamente as fraquezas que a Mazda queria esconder do mundo. E isso transformou o RX-8 num caso clássico de como a inovação pode ser incrível, mas ao mesmo tempo pode custar caro quando o mercado não está preparado para ela. O maior problema da reputação do RX-8 nunca foi o consumo alto, porque quem compra esportivo não está muito preocupado em economizar combustível. O que realmente derrubou o carro foi a combinação explosiva de baixa compressão, dificuldades de partida quente e a necessidade de manutenção extremamente específica que poucos donos seguiam corretamente. E quando você junta isso com oficinas despreparadas, mecânicos que nunca tinham aberto um Vankel e donos que usavam o carro como se ele fosse um sedã comum, você cria a tempestade perfeita para destruir a reputação de qualquer modelo. No caso do RX-8, a mídia e o boca a boca fizeram o resto, transformando o Renesys num vilão, quando na verdade ele era apenas um motor avançado demais para um público que não estava pronto para cuidar dele. E o mais curioso é que, apesar de todos os problemas, o RX-8 era um carro absolutamente sensacional de dirigir. O chassi era equilibrado de um jeito que poucos esportivos daquela faixa de preço conseguiam entregar. O carro parecia mais leve do que realmente era. A distribuição de peso era quase perfeita e a sensação ao volante fazia qualquer um sorrir, principalmente quando o giro passava dos 7.000 e o motor começava a cantar daquele jeito único. Aquele momento em que o motorista percebe que está guiando um carro que não segue regras normais, um carro que existe para entregar sensação, e não para agradar planilhas de consumo. Esse é o verdadeiro charme do RX-8, porque mesmo com seus defeitos, ele entrega uma experiência que nenhum outro esportivo da sua época oferecia. O que fez o RX-8 desaparecer não foi apenas o Renesys, mas sim o mundo inteiro mudando ao mesmo tempo. Enquanto ele insistia no motor rotativo, a indústria estava entrando na era dos turbos menores, das emissões cada vez mais rígidas e da eficiência como prioridade absoluta. O motor rotativo simplesmente não conseguia acompanhar essa evolução sem sacrificar sua essência. E a Mazda sabia disso, tanto que o RX-8 acabou morrendo lentamente, começando com versões cortadas em alguns mercados. Depois, restrições de emissões que ele não conseguia cumprir e finalmente o fim da produção em 2012, foi o encerramento de um capítulo importante do automobilismo, porque aquele carro representava a última chama de uma filosofia de engenharia que poucos têm coragem de seguir. O RX-8 hoje vive um efeito curioso. Ele é amado por quem entende, ignorado por quem tem medo de manutenção e desprezado por quem só ouviu falar mal. Ao mesmo tempo, virou um carro extremamente acessível no mercado de usados. E isso cria ainda mais casos de donos despreparados que acabam repetindo o ciclo de problemas. Mas quem cuida, quem entende o carro, quem segue o procedimento correto de abastecimento, aquecimento e desligamento, descobre um dos esportivos mais divertidos e únicos que o
Japão já colocou no planeta. O RX-8 é a prova viva de que tecnologia ousada precisa de um público igualmente comprometido. Caso contrário, vira lenda pelos motivos errados. No fim das contas, o Mazda RX-8 não falhou porque era ruim, ele falhou porque era diferente demais para o mercado que já estava com medo de arriscar. Ele tentou salvar o motor rotativo numa época em que o mundo já estava pensando em eficiência, híbridos e eletrificação. O RX-8 é o tipo de carro que só existiu porque a Mazda se recusou a abandonar uma das tecnologias mais incríveis que o automobilismo já viu, mesmo sabendo que aquilo podia custar caro. Por isso, mesmo com seus defeitos, ele merece respeito, merece ser lembrado e merece ser reconhecido como um dos esportivos mais corajosos do século. E talvez, só talvez, se o mercado tivesse sido um pouco mais paciente, o Renesis poderia ter sido o renascimento do Vankel e não sua despedida. E se você curte esse tipo de conteúdo sobre história, a tecnologia e as curiosidades do mundo automotivo, já segue o canal Velocidade Oculta para não perder os próximos vídeos. Aqui, a paixão por carros vai muito além do volante.